Estamos ao vivo, eu espero que essa transmissão aí possa ser compartilhada, porque é algo muito sério que eu tenho a dizer para vocês. Eu vou deixar essa transmissão salva e vocês precisam, por tudo que é mais sagrado, levar isso para todos os lugares. A transmissão nem irá demorar, tá? Normalmente eu demoro respondendo o pessoal que envia selo, né? Mas dessa vez eu não vou não. Acontece o seguinte: o PT está disposto a ir pro all-in e com tudo na guerra com os Estados Unidos, para usar esse enfrentamento com os Estados Unidos como desculpa para venezualizar o Brasil de vez, ou seja, tentar fazer com que o Brasil vire uma Venezuela, mostrando que o Trump irá atrás de Maduro e depois irá atrás do PCC e do Comando Vermelho no Brasil, certamente. Tá? Eu não sei quanto tempo demorará para o Trump ir atrás do Comando Vermelho e do PCC. E nos bastidores, há, como eu havia prometido, muito choro e ranger de dentes rolando. Parece que tem gente querendo dar migué nos Estados Unidos e achavam que iam conseguir fazer isso só trocando o passaporte apresentado na imigração. Agora, o que eles não sabiam é que os americanos não são burros. Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos inscritos e novos inscritos. Podres revelados. Trump surpreende o mundo. STF, Lula, Comando Vermelho e PCC. Tensão total. É muito importante ficar até o final desse vídeo. Compartilha no grupo. Ativa o sininho para receber notificações. O que está acontecendo agora vai chocar a nação brasileira. Trump surpreende o Brasil e podres são revelados. Eu tenho comigo que o PT irá falhar nessa missão, mas o PT tem chances de conseguir fazer isso. Tá? Por que o PT tem chances de fazer isso? Inclusive, quem enviar selo eu não vou conseguir ler, tá? Porque eu quero estar bem focado. Eu posso até ficar olhando para o lado aqui, eu até botar o celular aqui no painel, mas eu não vou conseguir olhar os comentários, porque eu preciso focar no raciocínio para que a mensagem fique bem direta. O PT não é o PT, tá? O Partido dos Trabalhadores, ele, na verdade, foi um experimento que deu certo de uma transformação da atividade dos partidos comunistas que já existiram no Brasil. Como o Partido Comunista ele era um partido unificado até a morte do Stalin, e até, bem dizer, o fim, com muitas aspas, da União Soviética, os partidos comunistas não poderiam ter outro nome. E qualquer grupo que tivesse outro nome e que arrogasse para si o nome de comunista, o líder era morto. Tá? Isso aconteceu com Trotsky, por exemplo, e várias outras pessoas em outros países. Daí que você vai, por exemplo, Partido Verde, esse pessoal são grupos socialistas que surgiram mesmo por inspiração marxista, mas não por subserviência a Moscou. E Moscou detinha o poder supremo dos partidos comunistas em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a estrutura do Partido Comunista era mais ou menos uma estrutura de franquia, tá? Então os grupos, os partidos comunistas, ele era um só, igual a Disney. Então tem a Disney Paris, tem a Disney, que é a Disney World, que fica aqui em Orlando, tem a Disneyland, que fica na Califórnia. Então os partidos comunistas eram assim, eles funcionavam como filiais ou franquias de um único partido comunista, que era o Partido Comunista da União Soviética, tá? Que é o PC, lá o Partido Comunista da União Soviética, em Moscou. O PT, ele surge não como uma franquia do Partido Comunista da União Soviética, mas como uma franquia do Foro de São Paulo, que é um serviço concentrado de poder e inteligência, serviço de inteligência, poder, inclusive de força revolucionária armada, que controla
os partidos comunistas da América Latina. Então você tinha ali o Partido Comunista de Cuba, você tinha o próprio partido do Hugo Chávez, que chegou tardiamente para o Foro de São Paulo, e o PT é quem criou o Foro de São Paulo. Então é muito sério o que eu tenho para dizer para vocês aqui. Não tem nada de engraçado. As informações que eu estou dando para vocês aqui, vocês não vão encontrar em jornais, analistas da grande mídia, porque todos eles têm completo desconhecimento do que eu estou tratando com vocês aqui agora. Então, uma vez que você entende que o PT não é um partido dos trabalhadores, mas na verdade o PT é a nova face do Partido Comunista que já existia no Brasil, com a autoridade do Lula, Dirceu e na época ainda Fidel Castro, e depois veio a falecer, o PT ele é só um rosto burocrático que mantém as aparências legais de um partido que quer disputar eleições, que respeita o resultado democrático, mas na verdade é o chefe do narcotráfico, é o chefe dos grupos revolucionários armados, como Farc, é o chefe de grupos revolucionários não armados, mas que estão preparados para ficar como grupos armados, como é o MTST, o MST e companhia. Então o PT é essa estrutura burocrática dentro da burocracia brasileira, que se utiliza da imagem burocrática para poder fingir ser um partido político e nunca ser pego como uma organização criminosa. O PT, então, o Partido dos Trabalhadores, é uma organização criminosa, é uma organização terrorista. Então ele tem o dever de financiar as outras organizações criminosas, as outras... aqui está dizendo que a mensagem não está mais available. Vocês estão conseguindo ouvir essa live? Ela já foi derrubada ou não? Porque esse assunto é muito sério. Avisem se a transmissão caiu, por favor. Eu não estou vendo o pessoal comentar se a transmissão ainda continua ou não. Tá vendo, beleza. Então vamos lá. Então o PT, ele não é uma quadrilha, como eu vi algumas pessoas comentando aqui. Não é quadrilha. Quadrilha é, sei lá, Maluf, Temer. Esse pessoal é quem é ladrãozinho, né? Vai ali, tem um esquema de poder, roubo. O PT é uma organização criminosa, terrorista. Então, o PCC serve ao PT, o Comando Vermelho serve ao PT. O PT é só um nome, não se prendam ao nome Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, repito, é só uma fachada, uma organização de fachada, para poder esconder o serviço secreto cubano. O Dirceu até hoje pertence ao serviço secreto cubano. O Dirceu faz parte das fileiras burocráticas dos militares cubanos. Até hoje o Dirceu é membro do exército cubano. Então, o PT é só uma fachada. Abaixo dele é que estão todas as organizações criminosas. E o Bolsonaro acabou provando que é possível, por meio da internet, quebrar a hegemonia criada pelo PT. Que hegemonia é essa? Narcotráfico, Globo. Narcotráfico tocando terror nas cidades. Globo controlando a comunicação. As universidades na mão do próprio PT. E as instituições burocráticas também na mão do PT. Então estava tudo na mão do PT, até que Bolsonaro acaba quebrando essa hegemonia. Não a pessoa do Bolsonaro, tá? Bolsonaro mesmo reconhece isso. Ele foi reflexo de uma ansiedade popular. Então, o fenômeno Bolsonaro quebrou essa hegemonia do PT e hoje ela está mais do que ameaçada caso essa racha, né, esse quebra continuasse funcionando. Ou seja, se Lava Jato continuasse funcionando, se a mídia livre na internet continuasse livre, leve e solta, destruindo a audiência da grande mídia, seria um problema. Os cursos online, se eles continuassem funcionando normalmente, eles iriam quebrar
as universidades brasileiras. Então tudo isso era ameaçador para o PT. Então o PT precisou usar de toda a sua força, por meio do judiciário, por meio do STF, destruir a Lava Jato, destruir as mídias livres na internet e destruir a possibilidade das pessoas aprenderem com cursos online que, com o tempo, poderia substituir as universidades, como foi o caso do professor Olavo de Carvalho por meio do COF, curso online de filosofia. Isso aqui é só um preâmbulo do que eu estou dizendo para vocês, é só um preâmbulo para que vocês entendam por que o PT precisa acelerar tudo, para poder virar a chave dessa vez. E o que significa virar a chave? O PT viu na oportunidade de servir de garoto de programa da China, viu nessa oportunidade a grande chance deles de virarem a chave e falar assim: o Brasil agora não pode mais ter conservador no judiciário, não pode mais ter conservador no legislativo, e nós não deixaremos os conservadores voltarem para o executivo. Qualquer outra coisa é possível e admissível para o PT, menos os conservadores. Pode ter liberal, pode ter social-democrata, como eles gostam de chamar, como é o caso do Alckmin. Pode tudo, menos os conservadores. E aí, o PT foi pro all-in. Essa briga com o Trump é a grande chance do PT poder virar a chave. Só que eu repito, não acho que o PT terá êxito. Não acho. Alguém falou: Alan, porque o exército está cego? O exército não está cego, está vendo com os dois olhos. Só que para o PT, o exército serve ao PT. O exército, ele é o exército do PT, ele é o exército da China. Não é que ele ficou cego, não é que eles não sabem o que está acontecendo. Ele foi dominado e cooptado pela esquerda. Tá bom? Então, não é que o exército está cego. Alan, quem está dirigindo? O Elon Musk. Mentira, isso aqui é um Tesla e dirige sozinho. Tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Então, uma vez que o PT ele entendeu que agora é a hora do tudo ou nada, cabe a nós avisar a todas as pessoas, todas, que o PT fará de tudo para fazer com que o Brasil se torne uma Venezuela em poucos meses. Eu repito, poucos meses, não é anos. Em poucos meses o Lula quer virar a chave. Por exemplo, essa história de Lula sósia, que eu vi gente comentando aqui, uma pessoa, na verdade, isso é desinformação. Isso aí é furada. Isso é exatamente o que eles precisam. Eles jogam uma mentira, inventam uma mentira, as tias do Zap vão ficar compartilhando essa mentira, aí vem foto, análise de foto e de vídeo, que não sei o que, blá blá blá. Porque com isso eles conseguem regular a internet com mais rapidez. Falando, tá vendo? Olha aqui o que eles fazem, olha do que eles são capazes, etc. Esse tipo de mentira é tudo que eles querem. Então não caiam nessa, pelo amor de Deus, não caiam nessas mentiras e divulguem perfis que falem coisas sérias, muito sérias, como essa que eu tô falando aqui pra vocês agora, tá? Assistam ao Reels que eu coloquei, mostrando que o Trump irá atrás de Maduro e depois irá atrás do PCC, do Comando Vermelho no Brasil, certamente. Tá? Eu não sei quanto tempo demorará para o Trump ir atrás do Comando Vermelho do PCC no Brasil. Mas de Maduro é certo que ele vai. Como eu estou vendo, tem muita gente dizendo caiu. Pensa comigo. Os jornais têm que se decidir. Ou o Tarcísio está fechado e ele será o candidato, ou o Centrão já articula a candidatura de Ratinho como alternativa a Tarcísio. É o plano A, o plano B, o plano C, só falta combinar com você. Porque eu não sei quem vai ser o candidato. O que eu sei é o seguinte: em 2022, eles tentaram João Dória, tentaram Eduardo Leite, tentaram muito Sérgio Moro, tentaram Luciano Huck, tentaram Michel Temer, tentaram Geraldo Alckmin, tentaram Henrique Meirelles, tentaram Rodrigo Pacheco, tentaram até Rodrigo Maia e acabaram com a Simone Establishment.
O Centrão nos odeia. Eles querem qualquer um. O sistema não quer o candidato antissistema. E isso é óbvio. Só falta combinar com quem tem voto. Porque nem as maquininhas ainda são imbatíveis. Ora, você imagina, né? Tentar emplacar um Sérgio Moro como candidato. Ou tentaram muito. O que faz alguém botar na cabeça que Rodrigo Pacheco podia ser candidato a presidente? Olha o tamanho da desconexão do planeta em que esses caras vivem e o mundo real. E eu acho isso impressionante. Eu sei o motivo. Eles se informam pelos jornais. E os jornais se informam por eles. Então há uma caixa de ressonância onde é o macaquinho, aquela peça macaquinho, um enfiando o dedinho no fiofozinho do outro. Ou aqueles caras A gente não tem aqui a sauna a gente usou isso em outro programa, aquela sauna daquele personagem da série do Amazon Prime, dos super-heróis, como era o nome? Bad Boys. Bad Boys? Cara, aquilo é muito bom. É um comendo o outro. Né? É um atrás do outro. Então a imprensa informa o Centrão, que se informa pela imprensa, que informa a imprensa de novo, e aí vai esse ciclo vicioso. E essas pessoas vivem realmente no mundo paralelo. Eu acho impressionante que eu, nos Estados Unidos, há 11 anos, consiga ter uma visão muito melhor do que se passa dentro do Brasil do que as pessoas que estão em Brasília o dia inteiro, cobrindo política o dia inteiro. Então, eu quero dar uma notícia para vocês. Olha aqui bem no meu olho. Em 2026, o candidato será Bolsonaro. Anotou? Quem concorda comigo, fala aqui no chat. Queiram vocês ou não, o candidato será Bolsonaro. Ou o Brasil não terá eleições e não terá eleições reconhecidas internacionalmente. Não adianta acordo de Tarcísio, nem que o próprio Bolsonaro, na posição de refém, queira aceitar esse acordo. E nos bastidores, também tem, além de muito acordo, esses acordos tentam acontecer porque há, como eu havia prometido, muito choro e ranger de dente rolando. E eu trago aqui a vocês uma notícia que vai deixar a maioria de vocês comovida, sentida, que dó. A notícia é: esposa de Moraes não poderá entrar nos Estados Unidos, mesmo com passaporte italiano. Parece que tem gente querendo dar migué nos Estados Unidos e achavam que iam conseguir fazer isso só trocando o passaporte apresentado na imigração. Agora, o que eles não sabiam é que os americanos não são burros. Eu falei que as sanções Magnitsky não eram pouca coisa, mas parece que os caras não querem escutar. Evidentemente, uma vez que você é incluído na lista das pessoas sancionadas pelo OFAC, além de todas as penalidades financeiras advindas das sanções, você também está proibido, você é inadmissível de entrada nos Estados Unidos, por quaisquer meios que sejam viver. Cidadão italiano, como a Viviane de Moraes, ou como estava tentando Paulo Gonet com passaporte português, e passou pelo mesmo problema, até podem entrar nos Estados Unidos sem um visto formal através de um programa chamado como ESTA. Por isso, eu recomendo que você procure a Imigrex, Viviane, link na descrição. Mas você não é uma cidadã italiana comum. Você é habilitadora, cúmplice, apoiadora material de um violador internacional de direitos humanos e, por isso, também sancionada. Então, vai tirando o cavalinho da chuva você. Vá tirando o cavalinho da chuva Paulo Gonet. Sabe as 8 viagens, Vi, que você fez aos Estados Unidos entre 2016 e 2022? Tempo bom. Ficaram no passado. Agora você tem que seguir o conselho do Flávio Dino e ir lá para Carolina, no Maranhão. Sai Disney, entra Beto Carreiro. Se você tentar entrar nos Estados Unidos com passaporte italiano, vai dar problema. Eu ia gostar. Recomendo até que tente. E o mesmo vale para os demais sancionados.
como eu falei, como é o caso do Paulo Gonet, cidadão português, sofreu sanções de visto. O seu passaporte português, Paulo Gonet, não serve mais para nada se o seu intuito for viajar para os Estados Unidos. Eu fiquei sabendo que a notícia foi até mais direta, segundo reportou o Poder 360, diz a reportagem. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi informado por autoridades de Portugal que perdeu a facilidade de ir para os Estados Unidos usando passaporte português. Tem uma musiquinha triste aí pra gente, ô Bruno? Não, acho que não pode ser a do Chaves, mais que está dando direitos autorais, mas a do Titanic, pode? O Gonet, em dupla cidadania, não precisava de visto para viajar aos Estados Unidos. Agora, de visto com passaporte brasileiro, também receberá uma resposta negativa, diz a reportagem. Que chato, hein, Gonet? Ser informado por autoridades de Portugal que a casa caiu. É chato isso. Calma, Gonet, porque não é só isso. Eu sei que o incômodo é grande. Eu sei que vocês estão incomodados. Mas o seu caso, Gonet, deve piorar bastante. E eu digo que eu sei que o incômodo é grande porque eu recebo os comunicados da assessoria de imprensa do regime. Digo isso porque a assessora oficial do regime, Dani Lima, publicou a seguinte reportagem no UOL. STF vê luz e elogia Lula e retoma debate interno sobre as penas golpistas. Eu falo que sem Dani Lima, o Paulo Figueiredo Show fica muito mais difícil. E segundo a assessora de imprensa do Supremo Tribunal Federal, que trabalha no UOL, o que aconteceu foi que finalmente uma luz, um respiro, abre aspas, ela está dando aspas de ministro. O simbolismo do discurso, a imagem. Acho que é preciso dizer que o presidente Lula teve um papel importante nisso, e a população também. A semana vai se encaminhando para o final melhor do que começou. E o problema desses caras é que eles até assistem o Paulo Figueiredo Show, mas eu acho que eles estão com... Eu diria, o problema é que eles não assistem o Paulo Figueiredo Show, mas a verdade é que todos eles estão ligados no Paulo Figueiredo Show. Aliás, quero agradecer a enorme audiência e pedir que você clique, perca um segundinho e clica no like. Mas o problema é que eles têm o wishful thinking. Né? Wishful thinking é uma expressão em inglês que é quando você não acredita na realidade, você acredita na sua esperança. Mas há uma leitura muito mais interessante no trabalho da assessoria do regime, porque eu acredito muito no poder das palavras e em como elas expressam não só o que você pensa conscientemente, mas inconscientemente. Reparem o que eles dizem aqui. Finalmente uma luz. Finalmente um respiro. Ou seja, o que eles estão dizendo é que eles estão se sentindo nas trevas e asfixiados. Se há uma luz, finalmente, é porque eles estão na escuridão. Se finalmente eles estão tendo um respiro, é porque eles estão sem ar. Esses são os mesmos ministros que dizem: permanecemos inabaláveis, nada mudou na nossa vida, tirando o Barroso chorando no Roda Viva, nada mudou na nossa vida, estamos inabaláveis, isso não nos afeta. Finalmente uma luz, finalmente um respiro.